Olá, sejam bem-vindos ao Halalcast, o podcast da International Halal Academy. É um instituto privado de formação, qualificação e capacitação continuada com especialização no segmento halal. Meu nome é Cristina Tomás e antes de falar sobre o tema de hoje e apresentar nossos convidados, eu quero propor uma reflexão. Por que na hora de fazermos as nossas compras, sobretudo alimentos e bebidas, nós sempre compramos as marcas que já conhecemos ou que são reconhecidas por sua qualidade? Muito provavelmente porque nós confiamos nelas. E o nosso assunto hoje tem a ver com confiança. Porque quando nós falamos em mercado halal, este é um atributo fundamental para que uma empresa faça sucesso, junto a consumidores que querem a garantia da origem desses alimentos e transparência. No entanto, não é suficiente falar que o produto é halal, é preciso provar que ele é, né? Que ele cumpriu todas aquelas etapas até ele receber essa chancela que é a certificação halal. Por isso que eu recebo hoje 2 convidados que vão explicar para a gente exatamente como isso funciona. São eles Alice Ogbi, vice-presidente da Fambras Halal, que é a primeira certificadora halal do Brasil, atua em toda a América Latina, e o Flávio Redi, que é diretor da Eco Halal, é uma empresa constituída por empreendedores brasileiros com mais de 15 anos de experiência no agronegócio. E o nosso assunto é rastreabilidade. Sejam bem-vindos. Doutor Ali, Flávio, muito obrigada por vocês estarem aqui para esclarecer e falar sobre um assunto muito importante, né? E eu vou começar com o Flávio, perguntando, Flávio, se a gente aqui para explicar de uma maneira bem didática, o que é rastreabilidade? Então, Cristina, a rastreabilidade, na verdade, é o processo de você registrar todas as etapas, né, daquele produto e ter o histórico, né, o histórico do produto ao longo da cadeia de suprimentos, né? Então, esse é o processo em si da rastreabilidade, onde lá no consumidor final, qualquer problema que existir, a gente tem condições de voltar nesses processos, né, e entender o que aconteceu, de onde que veio o problema, onde foi isso. E aí a gente faz a rastreabilidade desde do produtor até o consumidor final, passando por toda a cadeia aí de suprimentos, inclusive a logística. Sim. E como que funciona esse processo, né? O que está envolvido aí nesse processo? Então, o frigorífico, mais especificamente o frigorífico, né, ele faz a compra ali da matéria-prima dele, né, que seja proteína animal ou carne bovina ou aves, que é o segmento que a gente está atuando. Tem alguns frigoríficos que eles têm um compromisso com o Ministério Público Federal, né, então eles têm que obrigatoriamente checar se não veio de uma área com problema de desmatamento baseado em código florestal, se tem alguma coisa de sobreposição de alguma unidade de conservação ou terra indígena, se o CPF ou CNPJ não está na lista do trabalho escravo ou na lista do IBAMA. Então tem esse compliance socioambiental que é feito, né, pelo frigorífico hoje. E aí depois que entra dentro da indústria, aí entra pelo processo industrial, né, chegando na caixa secundária que a gente chama, nas embalagens lá que vai chegar no consumidor final. Então o processo de rastreabilidade a gente atua em todos essas etapas do frigorífico. Sim. E assim, é lógico que tem muitas vantagens para o consumidor, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quais são os ganhos para essa marca também, né? Que está oferecendo transparência, né? Com todas as informações ali relativas ao produto estão disponíveis. O que ela ganha? O que a gente está vendo na prática e quem está adotando a solução de digitalizar a rastreabilidade, vamos chamar assim,
é um ganho em credibilidade, né, na marca ali, e aí não só com o consumidor final, e sim também com seus investidores, com a instituição financeira que às vezes emprestam dinheiro ali para as indústrias. Então essa credibilidade na transparência, né, e acaba sendo um diferencial. Porque a gente já tem indústria frigorífica hoje que exporta, por exemplo, vai com os QR Codes nas embalagens. A gente tem um monitoramento de leitura dos QR Codes e a gente já vê uma percepção fantástica lá no exterior da pessoa fazer a leitura do QR Code e querer saber a origem, querer saber como é que foi processado. Então a gente já vê uma demanda latente aí de mais informações, né? E a credibilidade é o que vai trazer a lucratividade, enfim, né, que acaba se refletindo nisso, né? Eu queria conversar agora com o Dr. Ali. Nós sabemos, né, Dr. Ali, assim, que muitos não muçulmanos já procuram produtos halal, inclusive em todo o mundo, né? Eu vejo muitas notícias relativas a isso. Pelos seus atributos, né? Então a questão da saudabilidade, porque eu sei que ali não teve teste em animal, teve a questão inclusive do bem-estar animal, a preocupação com o meio ambiente, né? Mas quando a gente pensa no muçulmano, tem essa questão religiosa que é muito séria, né? Rastrear a possibilidade desse consumidor muçulmano, ele rastrear, a gente pode dizer que é fundamental para estabelecer essa confiança numa determinada marca? Sem dúvida, Cris, Flávio, um prazer enorme estar aqui com vocês, saudando todos, que a paz esteja com todos, de um tema tão relevante, tão importante hoje, né? Hoje muito mais do que no passado, né? A questão da confiabilidade, da rastreabilidade, ela está intimamente ligada a um conceito, que é o conceito da confiança. E o conceito da confiança para essa população muçulmana, ela tem uma conotação sagrada. Se nós imaginarmos, né, a população muçulmana, principalmente o surgimento do Islã na Península Arábica, está falando de tribos nômades, beduínos, numa situação muito crítica do ponto de vista climático. Então a questão da confiança, ela poderia ser entendida assim como a diferença entre vida e morte. Quando você propunha, por exemplo, para alguém, olha, eu gostaria que você levasse esse animal para uma outra família naquela região, você confiava de que aquela palavra ela tinha um peso e que aquela palavra ela não poderia ser quebrada em hipótese alguma. Isso obviamente é uma herança cultural de tradição que acaba se revertendo no mundo de hoje. Nós, enquanto certificador e para o halal, nós então trabalhamos com essa expectativa de que as pessoas que estão consumindo confiem naquilo que nós estamos fazendo aqui do outro lado. Com o passar do tempo, apenas a confiança, ela perdeu um pouco seu peso, necessitando que criássemos então instrumentos para provar aquilo que nós estávamos falando. Isso é rastreabilidade. Então, a rastreabilidade ela vem como um instrumento poderoso, né, principalmente da modernidade, para, como você disse, né, deixar que as coisas fiquem muito transparentes, né, e que a gente consiga, eu diria, deixar bastante visível todo o processo no decorrer do tempo. E que isso seja de maneira tão intuitiva, tão fácil de a pessoa acessar. Como se disse aqui, dentro da concepção islâmica, halal, e que há muito deixou de ser uma concepção apenas religiosa para se transformar num selo de qualidade universal, há necessidade de que essas etapas elas sejam registradas e elas possam ser vistas de maneira inequívoca. Obviamente, hoje, com as catástrofes climáticas que nós estamos enfrentando, a gente percebe que há um anseio mesmo da população mundial, os muçulmanos não são diferentes, né, de usar o conceito halal para poder vasculhar e verificar se um conceito islâmico de preservação da vida, ele realmente está sendo levado a sério, porque também é um conceito halal. Então, se você destrói o meio ambiente para produzir, isso não é halal.
Se você burla um contrato para poder ter um ganho comercial, isso não é halal. Se o trabalho é análogo à escravidão, não é halal. Se esse animal ele sofre algum tipo de maltrato, não pode ser considerado halal. Se efetivamente o translado desse animal, as vacinas possam de alguma maneira causar prejuízo à saúde humana, isso não é considerado halal. Portanto, como que eu posso provar todos esses processos? Através de sistema de rastreabilidade. Sim. Então a rastreabilidade hoje, ela vem no mundo moderno para realmente sacramentar o conceito halal como um todo, né? Então é uma união, eu diria, de esforços das cadeias ou das estruturas de tecnologia com um conceito. Então o conceito se utiliza dessas tecnologias para poder consolidar o halal como um instrumento então universal. E por que a gente fala universal? Talvez a gente vá falar mais à frente, porque está em sinergia com conceitos como o ESG, a proteção do meio ambiente, a responsabilidade social, a governança transparente, o compliance feito de uma maneira onde a pessoa não vai poder questionar os dados, os instrumentos ou a forma como aquilo chegou para ele no seu consumo ou no seu serviço. Sim. O doutor Ali, e foi essa tendência, essa necessidade mundial, né, por transparência, enfim, por certificar-se de que aquilo que eu vou consumir é seguro, né, tem boa procedência, que fez com que a Fambras Halal investisse no CIS Halal, em parceria com a Eco Halal, enfim. Como é que funciona esse sistema? De onde vem essa necessidade? Primeiro nós temos que ter a ideia clara de que nós começamos a produzir proteína animal em 1976. Nós falávamos de 650 toneladas carne ave. Hoje nós atravessamos a fronteira de 2.700.000 toneladas. O Brasil se tornou um player importantíssimo nas questões não só da segurança do alimento, mas de segurança alimentar. Nós hoje temos uma responsabilidade com o mundo, na verdade. Essa responsabilidade, ela vem de nós evoluirmos do ponto de vista de instrumentos. Se nós estamos falando dessa quantidade gigantesca de muçulmanos e não muçulmanos que consomem o halal hoje, é óbvio que nós tínhamos também que investir numa evolução tecnológica, né? Então, se antes bastava o certificado e o que estava escrito nesse certificado, hoje nós estamos caminhando para, de repente, a visualização online dos translados, das temperaturas, dos certificados diversos, enfim, de tudo aquilo que estabelece a produção de um alimento. E a gente aqui também não fala só de alimento. Sim. Ou na produção de um serviço, ou de uma operação financeira, para você torná-la aquilo que se chama halal. Eu sempre digo que hoje nós não podemos mais ter o entendimento de que é algo restrito a muçulmanos. Não podemos mais ter o entendimento que esse é um instrumento específico da tradição islâmica. Você tem movimentos diversos que estão em sinergia, como o ESG, como o halal, porque há realmente um movimento mundial, eu diria, né, que estabelece parâmetros obrigatórios hoje. Hoje você não pode mais fazer exportações para a Europa, por exemplo, que você tem protocolos que devem ser atendidos. Então os países hoje se conversam, estabelecem protocolos, e eu diria que a Fambras Halal e a estrutura hoje ligada à tecnologia está anos-luz à frente, porque nós somos a vanguarda. Esses instrumentos já estão criados, consolidados e sendo utilizados enquanto ainda se discute, né, esses instrumentos. Então nós realmente entendemos, assim como inovamos em 1976, fazendo a primeira exportação halal, nós também inovamos criando um sistema único de vanguarda, quase que de uma visualização online
daquilo que fazemos em todos os processos. Sim, até inserindo aqui só uma curiosidade, eu me lembro que quando vocês criaram o Cis-Halal, vocês fizeram até um lançamento fora do Brasil, né? Como é que eles receberam, acho que foi na Arábia Saudita, se eu não me engano, como é que eles receberam, viram essa inovação, esse sistema inovador que vocês lançaram? É interessante que a Ecotrace, na ocasião, nós fizemos um trabalho conjunto para poder explanar para as lideranças o que consistia o Cis-Halal. Na ocasião, um dos módulos estava pronto, estávamos preparando outros módulos, que hoje temos a feliz notícia que está sendo finalizado aqui até o final do mês de julho. Foi impressionante quando as pessoas observavam que conseguiam ter acesso, né, a documentos, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista de logística. Eles conseguiam ter acesso a esses documentos e que aquilo era intuitivo, aquilo ele conseguia ver através do seu celular, através do seu laptop, enfim. Quando essa situação foi vista numa feira, porque foi uma feira importante que houve na cidade de Riad, capital da Arábia Saudita, houve então imediatamente a procura para entender melhor, né, o processo, se era fidedigno. Fizemos ali um jantar onde convidamos as principais lideranças e o resultado disso é que todos querem adotar, ou todos entendem que trabalhar, por exemplo, com a Fambras Halal significa trabalhar com um sistema que dá credibilidade, que dá segurança, que dá confiabilidade àquilo que nós chamamos de halal. Sim. O Flávio, então pegando esse gancho aí do Cis-Halal, que o Dr. Ali fez essa apresentação, como é que ele funciona? Quais são os diferenciais? O Dr. Ali falou que é algo fácil de acessar, né? Conta um pouquinho pra gente como é que ele funciona. Então, os primeiros módulos do Cis-Halal, ele é a digitalização do certificado. Então, o certificado passou a ser um certificado digital, né? E agora, a implementação que está entrando nova é que tem câmeras dentro do frigorífico agora e tem uma inteligência artificial vinculada à visão computacional que passa a monitorar alguns processos lá dentro. Né? Por isso que o Dr. Ali fala de ter isso em tempo real. Né? Então, esses algoritmos, o computador aprendeu a fazer aquele trabalho que um humano fazia e agora ele passa a fazer automático. Esses processos que ele vai ver, o que é o abate? Tem algumas questões para fazer a certificação halal. Uma delas é a degola. Né? Então, esses algoritmos monitoram se a degola for de acordo com os preceitos, entendeu? Então, é isso que a gente está... Até porque é algo que ninguém está vendo, né? O consumidor não está vendo. Então, ele tendo essa garantia, né, torna aí mais seguro, mais confiável. E aí a gente está falando do bovino e a gente está falando de aves, porque aves, você pega uma planta frigorífica, dá 380 mil aves por dia. Então, para um humano, no visual, olhar tudo na velocidade que é humanamente meio que impossível, né? E aí, quando você põe a tecnologia, ela passa a monitorar uma a uma de 100% das aves que foi processada na planta. Olha que bacana, né? Até a minha próxima pergunta para você era isso, né? Que na verdade tem muita tecnologia envolvida, né? Tem a internet das coisas, a própria inteligência artificial, blockchain, né? Tem como você explicar para a gente um pouquinho esses conceitos? Então, essa tecnologia, é muito legal, essa tecnologia blockchain, na verdade, é uma tecnologia que ela se iniciou nas criptomoedas, só que hoje ela tem uma maturidade para a gente aplicar ela em outros negócios. Então a gente está sendo uma das empresas líderes no mercado que está usando a tecnologia blockchain no agronegócio para validar os processos, né? Então, por exemplo, aquele compliance socioambiental que é feito da propriedade, ele é publicado na rede blockchain e depois entra no processo industrial com IoTs, com dispositivos dentro da indústria, com câmeras, com inteligência artificial, para garantir isso até chegar na ponta final, sempre publicando na tecnologia. Mas por que a tecnologia traz essa transparência?
Porque a gente fala que é uma tecnologia, uma tecnologia distribuída. Então, quando entra uma informação no blockchain, ele distribui essas informações em vários silos, né, em vários blocos, por isso que é o blockchain. E aí, qualquer alteração que, teoricamente, precisasse ser feita, teria que ser feita em todos os blocos. E aí fica humanamente impossível fazer isso, né, na rede. Então, por isso que ela dá essa segurança de que os dados que foram publicados lá, seja do laudo socioambiental, seja de temperatura de câmara fria, seja de logística, de contrato, acordo comercial, ele está fidedigno ali. Então, a qualquer momento a gente pode sofrer uma auditoria que todos os dados estão evidenciados dentro da tecnologia. Sim, e até assim, olhando assim um pouco, eu não sou uma especialista, mas assim, pelo que eu vi, o CIS Halal, ele não é um benefício apenas para o consumidor final que vai lá, vai conferir todo aquele processo. Ele permite a gestão do certificado, o controle dos processos, ou seja, o próprio fabricante, ele tem ali uma ferramenta também, né, que talvez dê um apoio, né, na produção dele, enfim. É isso mesmo. Então, dentro ali da planta tem o processo, né, que ele tem que seguir, e aí fica tudo registrado, e qualquer não conformidade que aconteça, gera-se um plano de ação, planos de ações, né, que a indústria frigorífica tem que cumprir para fazer as adequações necessárias, né, para sair o laudo, né, o certificado. Sim. Na verdade. Ela identifica não conformidades também, né, o que tem a ver com ele, que ele precisa rever, enfim, aprimorar, né. É isso aí. É uma ferramenta de gestão para ele também, de alguma forma. Né? É isso aí. Que bom. E aí, doutora Ali, quando a gente fala do CIS Halal, num primeiro momento, a gente pode pensar, está beneficiando a Fambrás Halal. Mas, na verdade, a gente pode falar que é uma ferramenta que está valorizando o produto halal brasileiro, certo? Então, nós, Fambrás Halal, as próprias estruturas, né, hoje, que tem compromisso com o halal. Halal a gente entende como um conceito, um estilo de vida, como disse, universal, né? Vem através de uma religião e hoje já adotada por grande parte da população mundial, porque entendeu essa cadeia virtuosa, que é tão importante, eu diria, no mundo que nós vivemos, com tantas complexidades. Não dá, por exemplo, hoje, né, para nós imaginarmos, Cris, que dadas as tragédias vindo das catástrofes climáticas, que nós não podemos ter em tudo que fazemos aqui um cuidado com o meio ambiente. E se nós entendermos, vem através da tradição islâmica, mas se é um instrumento que preserva o meio ambiente, que tem seu olhar na produção responsável, então, efetivamente, isso é muito importante. Então, aqui não se trata, né, eu diria, de uma bandeira pela Fambrás Halal enquanto certificadora. Se trata de uma bandeira pelo halal enquanto conceito. Sim. Enquanto conceito, que vem de uma tradição religiosa, como outros conceitos que vieram de outras tradições, que foram incorporados pela humanidade, pelo bem do ser humano, pelo bem da dignidade humana. Então, é disso que se trata. Então, a gente tem muito orgulho, Cris, de estar à frente desse setor e de ter um entendimento, porque para além de ser um negócio, que também, mas acima de tudo é uma contribuição para o mundo, de um olhar, de uma forma de enxergar uma produção, um serviço, uma relação comercial com critérios éticos, com critérios de preservação da vida, por exemplo. E isso tudo que nos faz ter essa energia toda, né, de estar podendo levar esse conhecimento para o poder público, para a iniciativa privada, né. As empresas hoje, todas elas estão forçosamente, algumas, mas estão indo para um caminho, né, de responsabilidade social, de preservação do meio ambiente, enfim. E esse caminho é um caminho sem volta, né? A gente vai ter, sem dúvida, uma sociedade melhor se nós adotarmos esses critérios. Então, para longe de estar fazendo aqui uma divulgação que pretende mostrar
A FAMBRAS, nós pretendemos mostrar o setor. A FAMBRAS, ela é quem está alavancando isso, é quem é o motor para a demonstração desse novo momento, mas certamente todas as certificadoras, todas as estruturas envolvidas, o Ministério da Agricultura brasileiro, elas vão poder se aproveitar disso que nós estamos construindo aqui. Sim, é uma contribuição também, né? Acho que talvez pela certeza da responsabilidade que né? Sim. Talvez chega um momento que precisa realmente oferecer mais e dar essas respostas, né? Que as pessoas tanto necessitam atualmente. Teve até a própria questão da pandemia, eu acho que foi um divisor de águas, assim, para essa preocupação, né? Com saúde, com segurança, né? De alimentos, enfim. Eu acho que a pandemia foi um desafio. Nós aprimoramos muitos instrumentos que tínhamos, né? Mas mais do que nunca, né? Foi um momento, eu diria, limite, onde a estrutura do Halal demonstrou ser uma estrutura eficiente nessas situações limite. Se tinha centenas de pessoas envolvidas no processo Halal, que se parasse, isso seria uma catástrofe sob vários aspectos, né? Então, a gente fala de números aqui sempre, né? A gente fala de 1.700.000 empregos diretos e indiretos. Sim. Nós estamos falando de 50% do que nós exportamos hoje, elas vêm efetivamente para esse mercado com esse selo Halal. Então, nós temos hoje, eu diria, uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas, né? E se o sistema ele não tivesse essa robustez e essa capacidade de dar uma resposta até na questão da saúde, da própria pessoa envolvida e dos consumidores, isso seria muito difícil. Então, o nosso plano de contingência na ocasião, ele realmente não parou a produção. Eu falo que eles são também heróis nesse sentido, porque além do nosso pessoal da saúde que esteve à frente, nós tivemos também quem produz alimentos, né? Sim. E essas pessoas continuaram com muito afinco, com todos os cuidados devidos que uma pandemia proporciona. Nós conseguimos realmente não parar a produção e fazer com que isso acabasse, eu diria, atendendo todas as demandas, mostrando que além de ser um sistema, eu diria, virtuoso, né, ele está preparado para situações limites também. Sim. E é o que o senhor falou, né? O Brasil tem esse compromisso de colaborar para alimentar o mundo, né? Tem esse compromisso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade para o Flávio. Vocês já trabalhavam com rastreabilidade para o agronegócio, mas como é que foi produzir algo para o mercado halal? Vocês já sabiam o que era o mercado halal? Vocês tinham consciência do tamanho, das exigências? Não tinha. Na verdade, a gente vem de uma startup que ela se originou aí da parte de rastreabilidade de commodity. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Ali numa reunião na BIEC, Associação Brasileira das Indústrias de Exportação de Carne. E foi ali que estabeleceu um contato e a gente começou a aprofundar no tema. E aí eles viram a solução que a gente já tinha, até onde a gente tinha chego com ela. E aí a gente se aproximou e tomou a decisão de abrir uma empresa, uma outra startup que fosse 100% focada... Tem que cortar. Fica à vontade, Flávio, fica tranquilo. Uma outra startup que ela fosse 100% focada no halal. Então aí ela se deriva do nome da Ecotrace e a gente abre a Eco Halal, né? Que aí é onde a gente está se posicionando com toda a tecnologia, tudo focado no halal. Mas aí você precisou estudar bastante o que era o halal, entender essas particularidades. Como é que foi esse processo? No onboard, né, que a gente chama, que é quando a pessoa entra na empresa, todo o treinamento a gente usa academia. Então tem todos os cursos lá da academia, então ela tem um processo dela ir fazendo o curso, dela entender. A gente hoje tem um comitê que auxilia a gente, né? Então tem um comitê técnico que auxilia no desenvolvimento das soluções, né? Então dessa maneira que a gente conseguiu criar um time
robusto aí para fazer essas inovações e essas ferramentas aí incorporadas no CIS Halal. E vocês tinham ideia, assim, antes de você conhecer o Dr. Ali, vocês tinham ideia, assim, do tamanho do mercado halal? Porque é uma coisa que a gente fala muito aqui, tem muita gente que não sabe, e é extremamente importante, né, para a economia nacional, pelas divisas, né, que trazem ao país, a própria questão dos empregos, né, grandes empresas, marcas enormes aí, que atuam no mercado halal, muitas pessoas às vezes nem sabem. Você sabia... vocês tinham ideia disso? Não, a gente tinha uma noção de números, mas vivenciando agora a gente não tinha noção da granditude que é isso, né? Do tão grande que é esse mercado e o tanto ainda que dá para explorar esse mercado do ponto de vista de rastreabilidade e até de outras commodities, né? A gente começa a falar de colágeno, a gente consegue falar de outras commodities aí que a gente pode atuar pela expertise que a gente tem também. A gente pode dizer então que o CIS Halal ele nunca vai estar pronto, ele sempre vai precisar ir se ajustando, ele sempre vai precisar evoluir. A gente pode afirmar isso, Dr. Ali, Flávio? Eu acho que toda tecnologia ela tem que ser assim, né? As empresas têm que ter a habilidade de estar o tempo todo inovando, trazendo soluções, né? Para estar sempre uma ferramenta ali adequada e com as últimas tecnologias que foram lançadas. Prova disso é a gente começar a aplicar a inteligência artificial, que veio agora, né? A gente já usava isso antes de estourar assim, esse nome inteligência artificial, mas a gente está trazendo esse conceito de inteligência artificial aí para aplicar nas soluções. Do ponto de vista da tecnologia, dá para entender que vem sempre muita evolução, mas e das exigências do mercado, Dr. Ali? Eu acho que realmente não paramos, né? Há um processo dinâmico de transformação contínua. Se nós imaginarmos, por exemplo, recebemos uma solicitação se a carne sintética é halal ou não. Sim. Para dar um exemplo de como... Já vi bastante gente com dúvida. E aí você tem, na parte da gastronomia, uma série de evoluções, inovações. As pessoas hoje enxergam muito o alimento ligado à proteína animal, ao animal, né? Mas existem outros, por exemplo, a produção industrial hoje está de grande escala. Uma bala com seus corantes, com seus aditivos, com seus edulcorantes, de que forma foi utilizado, isso de alguma maneira pode prejudicar a saúde humana, em que grau. Então hoje você tem sempre a necessidade, dentro das inovações que a gastronomia hoje traz de uma maneira geral, está sempre evoluindo e criando mecanismos, instrumentos que possam dar resposta a uma rastreabilidade imediata. Estava falando com o Flávio é uma das grandes referências aqui nas questões ligadas à rastreabilidade, se não das maiores referências nesse sentido. E estava falando com o Flávio disse, olha, o tempo mudou. Nós não podemos mais ter um entendimento que um sistema que era preparado às vezes em 6 meses, 8 meses, hoje ele é preparado em dias. Nossa. Então, nós temos que estar sempre atentos, né? Nós, enquanto certificadora, atento a tudo aquilo que os nossos clientes produzem, fazem, né? E imediatamente fazer com que isso se transforme num instrumento tecnológico para atender essas inovações. Então, sem sombra de dúvida que é contínuo. Eu acho que isso não vai nunca cessar. Eu acho que sempre nós teremos as transformações e a necessidade de mudanças tecnológicas. Sim, mas e no que se refere à exigência desses consumidores? Porque, olha, a gente falou da pandemia, a gente falou das questões climáticas que afetam o comportamento, né, trazem inquietudes a esses consumidores, mas assim, para se informar sobre essas necessidades que vão surgindo da parte deles, como é que vocês fazem? É através desses eventos que vocês estão sempre participando no exterior, contatos, como é que funciona? Nós vivemos um mundo, né, onde você tem diferenças culturais muito grandes, mesmo dentro da comunidade muçulmana. Sim. Então nós temos que estar muito atentos também ao perfil do consumidor.
Se nós imaginarmos só a sociedade, a comunidade muçulmana, nós estamos falando de uma taxa de natalidade muito grande e de uma população muito jovem. E quem é esse jovem, na maior parte das vezes, quer ele esteja na Península Arábica, quer ele esteja na América do Norte, enfim, são muçulmanos espalhados pelo mundo todo. Mas, sem sombra de dúvida, o que nós estamos percebendo de senso comum ali nas nossas pesquisas. Ele é uma pessoa antenada, ele usa todas as tecnologias e ele está cada vez mais exigente quanto àquilo que ele está consumindo. Sim. Hoje existe uma consciência global, essa população demonstra isso, né? E ela está cada vez mais precisando saber, ou precisando entender, ou cobrando uma rastreabilidade para que ele possa, eu diria, a gente possa responder a esses anseios. Sim. Se no passado nós produzíamos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, a paçoca, que está sendo muito bem consumida lá, ou açaí, por exemplo, né? Hoje não adianta só você estar lá com açaí. Ele vai lá no QR Code e ele vasculha como esse açaí chegou lá na mesa dele. Se é halal, é claro. Eu acho que é importante a gente colocar que tem um conceito religioso importante nisso, que o muçulmano entende que toda a produção de alimentos, tudo aquilo que ele consome, ele deve um agradecimento a Deus, o Altíssimo. Então, dentro do processo halal, existe sim um momento em que você agradece a Deus por ter aquele alimento à sua frente, quaisquer que seja o alimento, né? Então, eu diria que entender o perfil desse consumidor é fundamental. Sim. E o perfil desse consumidor, a gente entendendo através das pesquisas constantes que fazemos, exige que a gente mantenha a tecnologia na mão dele e que ele possa então fazer essa avaliação de rastreabilidade. E aí vai uma coisa muito ampla, né? Porque você está falando do consumidor final, mas vamos falar do importador. Ele também é um consumidor final, mas também ele é o quê? Ele está preocupado como é que esse alimento que ele comprou, onde ele está, em que temperatura esse ambiente está sendo transportado, quando vai chegar para ele poder viabilizar a comercialização daquilo. As autoridades alfandegárias, portuárias, com a rastreabilidade, eles conseguem ganhar muito em tempo e dinheiro nesse processo, eu diria, tão burocrático, né? As autoridades, eu diria, ligadas às questões de agricultura, às questões do agronegócio, elas também precisam ter um entendimento se os acordos sanitários estão sendo atendidos. Nós procuramos no nosso sistema não esquecer ninguém. Buscar responder ao governo brasileiro naquilo que ele tem de acordo sanitário. Sim. Buscar responder ao governo brasileiro naquilo que nós podemos ser um facilitador. Porque hoje existe uma concorrência também muito grande. Aquele que conseguir estabelecer uma relação de confiabilidade, demonstrar isso mais rapidamente, vai ter seus produtos mais bem aceitos por todos os consumidores, muçulmanos ou não. Os europeus, por exemplo, eles estabeleceram isso de maneira protocolar. Hoje tem exigências do mercado europeu. Então nós estamos procurando fazer com que o halal ele também responda a essas exigências. Não vou fazer um sistema que desconsidere, por exemplo, os acordos sanitários. Então nós estamos fazendo isso, eu diria, de uma maneira mais global, universal. Costumo usar bem o termo universal. Até porque o mercado muçulmano ele não está restrito ao Oriente Médio, que é algo que a gente sempre fala aqui, né? Está aí nos Estados Unidos, na Europa tem bastante. Nosso maior China, né? Consumidor halal é a China. A China, A China perguntado ao embaixador da China. Eu perguntei. Eu não estou entendendo. Uma minoria muçulmana, vocês têm lá 45 milhões é a minoria muçulmana que tem lá na China, tem uma população com mais de 1 bilhão de pessoas. Ele me disse, olha, as virtudes do halal e o custo-benefício de ter esse selo, pelo meu cidadão consumidor,
eu faço questão que tenha. Uhum. Então, essa é a resposta. O Japão, um país praticamente que não tem muçulmanos, Sim. tem consumido bastante o selo halal. Então, de fato, acho que é universal mesmo essa demanda. Né? Sim, e tem que estar antenado realmente para que esse sistema permaneça robusto, né? E garanta, né, eu acho que garanta, não, mantenha a confiabilidade, né, doutor Ali? Porque é um comércio que já tem aí há 40 anos, mais de 40 anos, acho que para manter, né, e fortalecer, né, é fundamental, não tem mais como, né, Flávio? Isso. Que bom, né, Flávio? Que sempre bom. Vai ter trabalho, né? Isso aí. Sempre vai ter trabalho, que bom, que bom. Nós estamos já nos aproximando aqui do final do nosso bate-papo, e antes de terminar eu queria agradecer, estou aqui com o Dr. Ali da Fambras Halal, que a Fambras Halal é uma das empresas que apoiam, né, o Halalcast, agradecer ao Grupo R1, é especialista em soluções de audiovisual, cenografia sustentável, que tem esse estúdio bonito aqui que tem nos recebido, né? E também ao Hotel Sheraton World Trade Center, o primeiro hotel Muslim Friendly, né, do Brasil, onde fica aqui o R1 Space, né? Então nós agradecemos a essas 3 empresas, né, pela oportunidade. O Flávio falou que você precisou capacitar bastante a sua equipe, né, Flávio, para desenvolver e continuar desenvolvendo aí o CIS Halal. Eu vou aproveitar o que você disse para falar da International Halal Academy, né, que na verdade tem um portal aí com vários cursos a respeito do halal, cursos gratuitos, cursos certificados, né? A pessoa entra no site, né, da International Halal Academy, preenche um cadastro muito simples e a partir daí tem esses cursos à disposição, cursos certificados, cursos gratuitos, né? Basta só investir um pouquinho de tempo dentro da sua conveniência, né? Então a gente convida todo mundo para que entre na plataforma, para que siga também a International Halal Academy no Instagram, no LinkedIn, para conhecer o nosso trabalho, né? Para saber quando tem podcasts novos indo ao ar. O Momento Halal, também são entrevistas, Flávio, qualquer dia a gente vai convidar você também, Dr. Ali, que são entrevistas rápidas que a gente faz com especialistas no segmento, né? Tudo para enriquecer essa plataforma, para disponibilizar cada vez mais conteúdo, né? Então sigam para que vocês consigam nos acompanhar e ajudar a divulgar também, porque às vezes a pessoa está assistindo algo, lembra que tem um amigo, ou a própria empresa está buscando informação e pode compartilhar, né? E enfim, e antes de terminar, eu tenho aqui uma lembrancinha da academia pro Flávio e pro Dr. Ali. Por favor, Flávio, passa aqui para mim. Muito obrigado. Uma lembrança para que vocês lembrem do dia em que estiveram aqui com a gente, né? Batendo papo. Que bonito. Obrigado. Muito obrigado, muito gentil. Para nós, para mim especialmente, é um prazer enorme estar aqui, né? Primeiro agradecer demais aí a ideia que vocês tiveram de trazer para essa mesa aqui o tema rastreabilidade. Uhum. Eu vejo como muito necessário a gente mostrar para o mundo a importância desse conceito. Ele é um conceito que ele veio para ficar e certamente quem não estiver afeito à rastreabilidade vai ficar muito para trás sobre todos os aspectos. Sim. E o mais importante, que é um conceito que acaba por, eu diria, elevar a qualidade de vida das pessoas, fundamentalmente é isso, sobre todos os aspectos, né? O aspecto da saúde humana, o aspecto das relações éticas de trabalho, de comércio, das relações financeiras éticas também. E que bacana que trouxeram aqui o Flávio, né? Uma pessoa que pode falar com muita propriedade sobre isso. E é uma linguagem, hoje, a rastreabilidade, crise universal. Nós estivemos na Arábia, estivemos com pessoas que estavam representando a Ecotrace, e é uma linguagem que está simplesmente se disseminando em todos os cantos do mundo, e todos estão, eu diria assim, muito ansiosos, né, para começar a utilizar essa tecnologia. Sem dúvida.
Obrigada, viu, Flávio, então, por você ter vindo explicar pra gente, né, porque muita gente, às vezes, sim, tem dúvidas, né, então, explicar também essa importância, né, e eu sempre reforço, assim, eu acho que a rastreabilidade, na minha humilde opinião, ela vai valorizar o produto brasileiro, independentemente de qualquer coisa, né, então vai aumentar essa transparência, vai fortalecer esses laços, né, doutora Ali, que num primeiro momento talvez eles foram estabelecidos com conversas, com encontros, né, com a palavra, mas hoje em dia é preciso provar também, né, não só falar, é preciso provar. Então, eu vejo dessa forma a importância, né, é isso. Da rastreabilidade. Eu gostaria de agradecer, né, a presença, de estar presente aqui hoje, representando a Eco Halal. Uhum. E gostaria também de fazer um spoiler aqui. Então vai, Flávio, no segundo aproveita. semestre agora, a gente vai lançar uma integração com uma moeda digital chamada Slamcoin. Então tá vindo muita novidade aí pro segundo semestre, já evoluindo nesse processo de inovação. Acredito que o Dr. Ali possa, né, falar um pouquinho o que poderia trazer essa moeda digital de benefício aí pro agronegócio em si, né? Mas é uma novidade aí pro segundo semestre já. Você combinou com ele que você ia jogar o spoiler aqui? Você combinou? Não combinei, mas a gente tá fazendo um esforço aí muito grande já em cima dessa integração. Então, né, eu acho que a visão dele do que pode trazer de benefício aí para o agronegócio é muito bacana ter essa visão. Eu diria, esse spoiler, né, que vai, mas já que está consolidado, já existem documentos assinados por um grande grupo da Península Arábica que está desenvolvendo então uma plataforma islâmica, né, de moeda. O que consiste plataforma islâmica de moeda, né? Primeiro que não é um capital especulativo. É um capital que tem que se estabelecer através da produção que visa a elevação da dignidade humana. Então, imaginem o seguinte, esses recursos advindos, né, dessa modalidade, esse recurso de captação, certamente vão desaguar aqui no Brasil como investimentos para poder, em parceria, isso é importante, né, porque os juros também é proibitivo dentro da tradição islâmica, em parceria para construir, então, plataformas, por exemplo, para a produção de alimentos. Sim. O grande desafio do mundo, de uma maneira geral, vai ser a produção de alimentos, né? E o Brasil, como esse player tão importante, está sendo visto como um país que tem a possibilidade de fazer essa produção. Então, nada mais justo, nada mais correto do que essa moeda islâmica vir aqui para o Brasil e fomentar projetos na produção de alimentos para poder resolver, quiçá, né, o problema primeiro da fome, que em grande parte muita gente que investe nessa moeda islâmica, ele não investe para ter a devolução, eu diria, do capital investido. Ele está investindo numa moeda islâmica que possa, de alguma maneira, resolver problemas alimentares de populações menos favorecidas. Então, essa estrutura, ela tem essa parte. Tem a parte também daquele que está investindo porque quer um sócio aqui no Brasil para a produção de alimentos. E em produção de alimentos, a gente fala de logística, de estruturas, por exemplo, de transporte, que o Brasil tem dificuldades enormes. Então, eu estou vendo como uma oportunidade, sempre lastreado pelo conceito halal, portanto, de maneira ética, de maneira transparente, a gente ter recursos aqui para o Brasil, investimentos que possam possibilitar, então, principalmente, acho que na área de produção de alimentos, alguma coisa muito positiva aqui para o nosso país. Que bom. E até a questão das finanças islâmicas também está aqui na nossa pauta, né? Em breve a gente também quer falar sobre esse assunto, apresentar, né? Para também quem nos acompanha ter uma compreensão, né? Desse tema tão importante. Fantástico. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero recebê-los em breve aqui para outros bate-papos. Será um prazer.
E para você que nos acompanha, muito obrigada e siga com a gente. Até breve.